criança bonita. Tem mais criança por aí. Cadê? Quem é Kleber? Quem é com os pequenos? Muito bom. Crianças, vocês sabiam? Teve um criador, criou todas essas coisas que tem aqui nesse mundo? Ou será que ele veio de uma explosão, explodiu assim, pum, e apareceu Heloísa, apareceu o Nicolas, as plantas, os peixes, explodiu e tudo aconteceu? Não, né? Teve um Deus que criou todas as coisas. Vocês creem nisso? Olha só. Deus criou. Quem mais Deus criou? As plantas. E mais? Frutas. E todo final do dia, ele dizia assim: foi bom. Dia bom. Criou o sol, criou a lua, bom. Texto dia em especial, a Bíblia fala que Deus criou os animais e também criou os seres humanos. E quando ele terminou tudo, que já tinha sol, já tinha lua, já tinha tudo, ele no sexto dia que criou os animais e também criou as pessoas, ele disse que era muito bom. Então ele falou assim que era muito bom. E nós vamos cantar uma musiquinha hoje que vocês conhecem. Nós vamos cantar a musiquinha Como que Deus fez os animais. Tá? Vamos cantar então? Pode colocar lá para nós, tio Adir. Podem olhar aquele telão lá para cantar junto. Vai aparecer bem grande. Essa. Deus faz crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. Deus não se esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem fez o galo, cocó, a galinha e o pintinho, piu, piu. O boi, a vaca e o cavalo, e o meu bonito cãozinho. Au, au! Deus faz crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. Deus não se esquece das flores, dos frutos e do coelhinho. Foi Deus quem fez o galo, cocó, a galinha e o pintinho, piu, piu. O boi, a vaca e o cavalo, e o meu bonito cãozinho. Au, au! Deus não esqueceu. Foi ele que. Deus maravilhoso. Deus que criou todas as coisas, desde a nossa alimentação até a nossa diversão, que são os bichinhos. Quem que quer agradecer? Quem quer orar para agradecer tudo que Deus criou? Elô! Ah, eu te ajudo. Amém! Que coisa linda de oração, Elô. Agora vocês podem pegar suas almofadas, devolver ali no lugar e sentar com o papai e a mamãe, ok?
Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver o mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação de começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, disposta a me reconhecer, me descrever. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraço, mais abraços de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Feliz sábado, abençoado a todos. Amém? Convido aqueles que puderem darmos para o nome. Grandioso Deus e Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos pelas misericórdias, bênçãos, Pai, por sábado, privilégio de casa, Deus. Irmãos, conhecem, meu nome é Bim. Nós moramos em Contenda, a igreja está em Contenda. Passei um período muito agradável aqui. Ano 2016 e 2017, uma bênção para essa igreja tão acolhedora, tão carinhosa. Um privilégio, uma bênção grande poder retornar novamente aqui, nesse lugar que tenho lembranças tão boas. Eu fiz algumas anotações sobre o que nós temos visto e ouvido nesse ano de 2000. Coloquei aqui na lista: pandemia Covid-19. Milhares de pessoas perderam a sua restrição de liberdade. Alguns, mesmo em um momento tão difícil, tirando proveito dessa situação. Conflitos generalizados. Conflitos também se estenderam na área de religiosa. Liberdade sendo restrita, pessoas não podendo frequentar os cultos. Conflitos familiares aumentando, maridos e as esposas e os filhos, que antes tinham uma rotina diferente, saíam cedo, voltavam à tarde, agora são obrigados a conviver por um período de 24 horas praticamente juntos. Aí se desencadeiam conflitos, brigas, desentendimentos. Conflito também agora estende na área da igreja. Acredito que aqui não temos esse problema, mas muitas igrejas, conflitos internos de membros querendo fazer prevalecer a sua vontade. O conflito se estende também no trabalho. As ofertas de trabalho diminuíram. A competitividade aumentou. Com isso, a disputa nas empresas também. Patrões exigindo mais dos empregados. Por aí vai. Então nós vemos que todas as áreas têm sido atingidas. Na política nem falamos. Temos ainda, somado a essa circunstância, as coisas que estão acontecendo também paralelo a isso. Ouvimos falar de feminismo, machismo, ideologia de gênero. Temos que agora conviver com essas coisas que antes nós não estávamos acostumados, e agora as pessoas exigem
a opinião de nós. O que você pensa sobre o feminismo? O que você pensa sobre o machismo? Sim, há sempre uma questão a ser respondida nas redes sociais ou pessoalmente, e a crise vai por aí afora. Somado a isso, nós vemos também que temos uma crise financeira diante de nós. Ou seja, em um momento que o Brasil, o mundo parou, quando começou a retomada, os preços dispararam. E o salário das pessoas acabaram que não acompanhando. Com isso, nós percebemos uma crise. Ou seja, o marido que antes trabalhava uma quantidade de horas por dia, passa a ter que trabalhar mais. Isso, o estresse aumenta. As mães sendo obrigadas também a disponibilizar um tempo para auxiliar os filhos nas tarefas via internet. Ou seja, houve uma convulsão. O clima diminui a frequência de chuva. Com isso, temos racionamento de água. Com isso, temos o aumento da energia. Por aí, e aí vai por aí afora, uma situação terrível. Irmãos, aonde está a origem de toda essa problemática? Aonde está a origem? Onde está a origem? Os irmãos estão à vontade para participar. Eu vou fazer algumas perguntas durante a mensagem e gostaria que os irmãos participassem. A origem de todo esse problema está lá. A origem de tudo isso que nós estamos vivendo, sofrendo, lutas, tribulações, está na desobediência dos nossos pais. Adão e Eva, um dia deram crédito, fizeram aquilo que Deus disse que era para fazer. Vamos de lá para cá, pai de mão. Não há expectativa de melhora, porque nós, agora, como descendentes de Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus e nos tornamos amigos. A nossa tendência é toda para o mal. Nós somos egoístas por natureza. Nós olhamos a nosso problema. Nós podemos até ter momentos de bondade, mas a nossa natureza é má. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Gênesis, capítulo 15. Aqui agora, Deus faz a primeira profecia bíblica. 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Está dizendo aqui, Deus iria colocar inimizade entre nós e Satanás. E o texto diz, através de quem? Do descendente. Esse descendente quem é? Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus.
nós voltamos a ter paz com Deus, nós voltamos a ser amigos. Nada novo. Mas eu queria, antes que alguém pense que essa mensagem tenha sido alguém de forma especial, ela é sim, ela é dirigida a todos aqueles pecadores. Não são pecadores, essa mensagem não é. Eu sou o primeiro dessa mensagem. Nós vemos aqui, nós estamos envolvidos em um grande conflito. E a mesma serpente que apareceu lá em Gênesis, ela aparece agora em Apocalipse capítulo 17, mostrando que ela faria guerra contra quem? Apocalipse, vamos abrir lá nossas Bíblias rapidinho. Apocalipse 12, verso 17. O dragão, a versão que eu tenho aqui é Almeida, nova versão Almeida atualizada. O dragão ficou irado contra a mulher. Dragão, mulher, igreja. E foi travar o quê? O que está escrito na Bíblia de vocês? Foi travar o quê? Guerra. Com o restante da descendência dela. Ou seja, guarda os mandamentos de Deus. Ana de oração. Olha, irmão, eu vou ver, se der, eu venho. Mas agora, irmãos, se fizesse uma oferta aqui, R$1.000 para cada um que vier uma semana, todos os dias na semana de oração, quem faltaria? Quem faltaria, irmãos? Outra proposta, R$1 por folheto distribuído. Quem que deixa folheto parado? Está vendo, irmãos? Está vendo como são as coisas? Como Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós, como pecadores, inimigos de Deus, nós buscamos todas as outras coisas, e deixando a coisa do Senhor por último. Infelizmente é assim. Nós precisamos, irmãos, urgentemente prestar atenção nesse livro aqui, ó. A Bíblia. Nós precisamos, nós precisamos, uma coisa que você precisa é ler esse livro. Se você ler esse livro com atenção, buscar a direção de Jesus, você vai sim estar preparado. Você vai estar preparado. E olha, quero dar um exemplo aqui para vocês, mais um. Em função do tempo, os irmãos não abram a Bíblia, mas eu vou comentar aqui Marcos, capítulo 8, verso 31. Lá o que estava dizendo? Vamos abrir o texto. Deus vai conduzir o tempo aqui também. Marcos 8, verso 31. Olha aqui. Jesus falando para os discípulos. Marcos 8, 31. Então, Jesus começou a ensinar-lhes, isso aqui ele está falando para quem? Para os discípulos. Que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Irmãos, Jesus avisou os discípulos, olha, eu vou ser morto, vou padecer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Irmãos, qual dos discípulos que lembrou disso?
Mas Jesus avisou ou não avisou? Se eles tivessem prestado atenção nessas palavras, alguém ia dizer: ei, calma pessoal, calma. Domingo vamos ver o nosso mestre de novo. Mas o que eles fizeram? Desesperados, desolados. Olha, talvez até com vontade de se matar. Cadê o nosso mestre? Por quê? Porque o coração deles, irmãos, fervia de uma libertação terrena dos romanos. Era isso que os discípulos queriam. E Jesus não veio trazer isso. Então, muitas vezes, nós queremos algumas coisas que Deus não quer e não pode nos dar, que nós só vamos ter lá na glória. Então, nós precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia, por que está escrito, como foi escrito. Entende? A Bíblia é um livro que nos prepara para os últimos dias, para o encontro de Jesus. Porque o fato de você vir aqui no sábado ouvir uma pregação não é suficiente, irmãos. Foi feita uma pesquisa entre alguns adventistas do sétimo dia, e se chegou à conclusão, em resultado dessa pesquisa, que os adventistas do sétimo dia leem a Bíblia 15 minutos por semana. 15 minutos por semana. A média, né? Lógico, aquele que lê 2 horas e aquele que não lê nada, e fez uma média. 15 minutos por semana. Irmãos, não dá. 15 minutos por semana, você não vai estar preparado. Não vai estar preparado. Porque quando você entra na história bíblica, quando você busca, você começa a ver que aquelas histórias lá de Saul, aquelas histórias de Davi, aquela história de Jeroboão, enfim, todas aquelas histórias, elas foram escritas para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado, conforme está lá em 1 Coríntios 10, verso 6. Aquelas histórias são simples, irmãos. Aquelas histórias mostravam o rei servindo a Deus, ele ia bem. E servindo a Baal, o povo todo ia mal. Então, o que acontece? O que nós vemos aí? O que nós vemos? Os políticos se dizem cristãos, mas são corruptos. Entende? Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós começamos a entender as coisas melhor. Veja só, hoje o ser humano, como nós lemos ali, está arrogante, irmãos. O ser humano, ele quer se colocar no lugar de Deus. O ser humano tem coragem disso hoje. Irmãos, veja só. Hoje, nesse dia, quem aqui nunca ouviu falar algo assim? Fulano, mas você faz isso? Deus nunca que vai te condenar porque você faz isso. Imagina, Deus é amor. Você fazendo, capaz. Você, para o teu filho, condenaria ele por isso? Não, então, Deus que é amor, nunca vai te condenar. Mas, irmãos, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Deus é Deus e nós somos criaturas, somos pó. Somos pecadores, então nós não temos essa prerrogativa de dizer que Deus não vai fazer aquele que Ele disse que vai fazer. Entenderam? Entenderam, irmãos? Nós não temos nem autoridade e não deveríamos nem ter coragem de dizer que Deus não vai fazer aquilo que Ele disse que vai. Quando você acha que as coisas são pequenas, você deve olhar para a cruz, porque o pecado de ter comido um fruto deu consequência que levou o Filho de Deus a padecer e a ser crucificado. Entende, irmãos? As coisas da igreja, as coisas de Deus,
A nossa comunhão com Deus não pode ser tratada levianamente. Não pode, irmão. Nós temos que buscar. Vou dar mais um exemplo. Adelira, quanto tempo nós temos? É até... Que horas é? 11h30. Muito bem. Irmãos, o fato, veja só, o fato de que todas as pessoas fazem algo errado não é padrão para nós. Vou dar um exemplo. Espero que não aconteça com os irmãos aqui, mas se acontecer serve de alerta. A filha chega para o pai e para a mãe e diz assim: pai, mãe, vou posar na casa do namorado, do fulano. O quê? O quê? E vice-versa também, não tem aqui discriminação. Também está errado. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre sexo fora do casamento? Fornicação. E os fornicadores vão ser lançados no lago de fogo e ponto final. Ah, mas todas as minhas amigas posam na casa do namorado. Veja só, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Abram lá, vamos ver o que Jesus diz sobre 1 Pedro. Vamos lá. 1 Pedro 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, repito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Junto com esse texto, depois os irmãos abrem lá, Romanos 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Hoje nós vivemos uma chamada geração líquida. O que é uma geração líquida? Uma geração que se adapta a tudo. E nós temos que ter um cristianismo sólido. Nós temos que ter um cristianismo sólido. Nós não podemos nos conformar com o mundo, irmãos. Embora todo mundo faça, nós temos que ter a nossa regra de fé, a palavra de Deus. Se a Bíblia diz sim, é sim. Se a Bíblia diz não, é não. Então a nossa parte é nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus. E o restante é com Deus. Entende? O que nós não podemos ser é coniventes por causa das circunstâncias. Você vai proibir teu filho ou tua filha de posar na casa do namorado? Vai proibir. Vai proibir porque você tem essa autoridade. Não, mas vai proibir. Pode ser que ele vá posar na casa do namorado? Pode ser que vá. Mas que você foi o atalaia que disse para ele não ir, é isso que Deus espera de você. Entende? Nós não podemos ser o juízo da outra pessoa. Nós não podemos. Deus nos chamou para isso. Mas nós, como mensageiros, como povo peculiar de Deus, como nação santa, nós não podemos ter parte nenhuma com as obras das trevas. Beleza? Essa é a essência. Irmãos, eu queria agora fazer uma avaliação bíblica com vocês. Vamos fazer os últimos minutos aí. Vamos fazer uma avaliação. Irmãos, quem aqui, pode ser sincero, às vezes tem alguma visita que nunca ouviu, pode falar. Quem nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano?
Quem nunca ouviu? Pode ser sincero, alguém nunca ouviu falar da parábola do bom samaritano? Ok, parece que aqui todos já ouviram. Mas se um amigo encontrasse você vindo aqui na igreja no sábado e perguntasse para você assim: fulano, você está indo para a igreja? Não, estou indo sim. Você pode me dizer rapidinho onde é que está essa parábola do bom samaritano na Bíblia? Em qual capítulo? Em qual livro? Em qual versículo? Será que não respondam, não precisam responder, mas quantos de nós dizem, não, irmãos, não, eu já acho aqui para você, está em Lucas 10. E então, eu quero dizer para vocês que mesmo as coisas conhecidas, muitas vezes nós desprezamos e perdemos a importância delas. Veja só, você começa a ler um texto, principalmente o ano bíblico, já sei. Irmãos, leitura da Bíblia desse tipo resulta em quase nada de aproveitamento. A Bíblia é um livro para você ler com tempo, fazendo perguntas para o texto. Mas por que Jesus disse isso? Por que era aquele lugar? Por que a Bíblia cita tal coisa e por que a Bíblia não cita? Você tem que investigar a Bíblia. Não simplesmente ler como você lê uma mensagem no WhatsApp. Ou a Bíblia é um livro para ser pensado. Então, dentro desse pensamento da parábola do bom samaritano, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 10, verso 25. Vamos lá. Lucas 10, verso 25. Diz assim o texto. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus disse: você respondeu corretamente. Vá, faça isso e viverá. Verso 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Agora sim, coloca o dedo na Bíblia e fecha a Bíblia que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fecha, não desmarca. Fecha a Bíblia. O homem, esse intérprete da lei, fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Vou recapitular bem rapidamente a história para os irmãos. O caminho era de Jerusalém a Jericó. E aí um cidadão estava andando nesse caminho, ele foi assaltado, tiraram a roupa dele e bateram muito nele, ele ficou quase morto. Passou do lado dele, passou o sacerdote, né? Passou o levita e passou o samaritano. O samaritano acudiu aquele coitado. Sim, está certo até aqui? Sim ou não? É isso? Isso. Agora, eu quero que vocês, sem abrirem a Bíblia, me respondam a pergunta, a resposta que Jesus deu para esse cidadão. Quando ele pergunta: quem é o meu próximo? Fala aí, irmãos. O que os irmãos acham? Então, os irmãos concordam com essa resposta? Sim ou não? Tenho medo, irmãos. A câmera está voltada aqui, vocês não
Não vem. Alguém concorda que Jesus disse que o próximo é aquele que estava lá atirado ao chão? Sim ou não? Hã? Ixi, está meio dividida a coisa. Entende, irmãos? Por isso que eu digo que nós temos que nos atender aos detalhes. E eu também me dei conta disso esses dias, irmão. Vamos lá, vamos tirar a nossa dúvida. Abra suas Bíblias. Veja no verso 36 a resposta de Jesus. E Jesus, muitas vezes, ele responde a pergunta com uma outra pergunta. Já perceberam isso? Jesus responde com uma outra pergunta. Por que Jesus usa essa metodologia de ensino? Porque ele quer que você vá aonde? Nas Escrituras. Onde está escrito? Como tu lês? E Jesus, ele sabia. O que ele sabia não foi por osmose. Jesus estudava o Antigo Testamento. Jesus sabia da missão dele porque estava escrito lá em Isaías que ele deveria padecer e tal e tal. Entende, irmãos? Jesus, ele aprendeu, ele se identificou com a missão estudando a Bíblia. Por isso que Jesus citava a Bíblia. Quando ele era confrontado com Satanás, ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Os fariseus, ele diz, como tu lês? Então, a base do sucesso de Jesus é a mesma nossa, a palavra de Deus. Vamos responder a pergunta. Verso 36. Então Jesus perguntou, dando resposta para aquele intérprete da lei, quem é o meu próximo? Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Veja só, a resposta de Jesus, ela é, qual dos três? Aqui não está falando daquele que estava jogado no chão. Qual dos três foi o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Daí ele responde. O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Entenderam? Veja só, vamos exemplificar para ficar claro. Nós estamos aqui, vamos dizer que todos nós aqui estejamos fazendo um passeio. Nós estamos num passeio e todos nós estamos em uma posição em um parque. Mas daí uma senhora idosa tropeça e cai. Todos nós olhamos essa cena e ficamos parados. Mas o irmão Adelir vai e socorre aquela mulher. Quem que é o próximo? Claro, nós é que nos colocamos na condição de ajudar o próximo. É isso que Jesus está querendo dizer. Entende? O próximo não é aquele que está precisando de ajuda, porque Jesus não deu essa opção no texto. Ele dá a opção de 3 pessoas. Quem é o próximo? Claro, justamente. Entende, irmãos? Por isso que mesmo um texto que é várias vezes repetido, explicado, passa detalhes por alto. Quando a Bíblia, Delir, não se preocupe, eu já estou encerrando. Quando a Bíblia fala que Absalão pesava o cabelo dele, por que a Bíblia fala que Absalão pesava o cabelo dele todo ano quando cortava? Já pararam para pensar? O cabelo, Absalão era um homem lindo, lindo, muito bonito. E o cabelo de Absalão representava o que? A vaidade dele. Cara, cabeludo eu aqui. Cabeludo, bonito, da planta dos pés à cabeça. Cortava aquele cabelo e pum, punha na balança. Dava 2 quilos de cabelo.
A Bíblia dá ênfase a isso. Por que ela dá? Porque um verso, 2 capítulos mais para frente, nós vemos que Absalão estava andando em uma mula e em um galho de árvore ele ficou preso pelos cabelos, acabando com a vaidade e com o orgulho que ele tinha. Entende, irmãos? Irmãos, o tempo se foi. Eu quero encerrar. O objetivo realmente desse sermão é que nós possamos dar valor à palavra de Deus. Tomar tempo com Deus, com a sua palavra, para que nós possamos ser edificados e possamos vencer nesse grande conflito e estar preparados em breve para a volta de Jesus. Amém? Amém. Amém. Agora nós vamos ter uma mensagem musical. Deus seja louvado. Isso vai passar bem na sua frente. Mas o que não vê vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tem o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. Tudo do mundo pra mim não é nada.
Vamos orar. Grandioso Deus e Pai nosso que estás nos céus, como tua serva orou, nós não estamos em casa, mas nós ansiamos o momento que nós estaremos em casa, longe desse mundo de pecado, de dor, de sofrimento, Pai Santo. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia e venha buscar logo o seu povo. Mas também clamamos que tenha misericórdia de nós, Pai Santo, e de todos aqueles que querem te servir, Pai, têm perdido lutas com o inimigo, que o Senhor dê poder, dê graça, dê vontade de estudar a tua palavra, para que possamos ser edificados por ela. Possamos também estar comprometidos com a missão de pregar este teu santo evangelho. Usa-nos, ó Senhor, nos abençoe. Dê tua paz, estende tua bênção também para todos aqueles que vão ouvir em diferentes momentos essa mensagem, ela possa ir com o toque do para ocorrer o reavivamento, a reforma. Adoramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.